Olá, eu sou Francisco Oliveira, professor de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu dou aulas no curso Poliedro aqui de São José dos Campos e de São Paulo. Eu vim aqui comentar a prova de inglês do vestibular IME 2015. A nossa expectativa era muito alta. As provas dos anos anteriores foram muito boas, repletas de coisas boas, eu fiz vários elogios. E essa expectativa, ela se confirmou. A edição de 2015 foi muito boa, uma prova muito bem dividida, do jeito que a gente espera, no sentido de se fazer uma verdadeira seleção dos candidatos. A prova apresentou de tudo um pouco. Nós tínhamos as questões de interpretação de textos, as questões de gramática, as questões de vocabulário, todas muito bem divididas. E a prova teve 6 partes distintas. Eu poderia dizer que a primeira parte trouxe 2 textos. Nesses 2 textos, eles abordaram um tema comum, que seria a questão do racismo. O primeiro texto falava sobre aquele episódio do jogador brasileiro do Barcelona, o Daniel Alves, em que jogaram uma banana para ele quando ele foi bater um corner e ele pegou a banana, descascou e comeu um pedaço. O texto falava sobre esse episódio, como que isso repercutiu nas mídias sociais. O texto tinha 3 questões de interpretação e uma sobre vocabulário. Eu achei esse texto um pouco mais fácil. No texto de número 2, também abordando a questão do racismo, ele fazia uma narrativa muito bem escrita por um homem negro relatando um episódio que ocorreu na infância dele. Muito interessante, muito bem escrito, mas um pouquinho mais difícil em termos de vocabulário e de contextualização. Essa parte teve 3 questões de interpretação e 2 de vocabulário. Observe como estão sendo divididas. Na parte 2, nós temos aquele exercício um tanto tradicional que nas escolas de inglês nós chamamos de fill in the blanks, que seria preencher lacunas. É um exercício tradicional versando basicamente sobre conhecimento gramatical. Nós tivemos nessa parte 2, 8 questões, todas elas somente abordando gramática. Mas olhem, observem bem a variedade. Nós tivemos a primeira questão explorando o uso de simple past, uma frase em que tinha o tempo definido no passado e, obviamente, o tempo verbal a ser escolhido deveria ser o simple past. Na outra questão, eles abordaram o uso de conectivos, muito cobrado em vestibulares importantes no Brasil inteiro. Uma outra questão versava sobre auxiliares modais e uma adaptação numa forma equivalente para você poder usar no futuro. Fácil, mas assim, bem bolada, é uma questão muito interessante. Abordaram também o uso de preposições, assim como de algumas expressões, não apenas, mas também a forma causativa, que não é tão comum assim em vestibulares, mas eles montaram uma questão muito interessante. Também pediram o uso de adjetivos após verbos de ligação. Uma questão também bem elaborada e que, com certeza, os alunos que estudaram e acompanharam as aulas, fizeram exercícios durante o ano, eles talvez não tenham dificuldade com isso. Na sequência, nós temos a parte 3 da prova com 2 questões gramaticais na forma de uma frase longa, um pouco mais complexa, na qual o aluno deve identificar um erro. Você tem 5 marcações nessa sentença longa e uma delas contém um erro gramatical. A primeira abordava pronomes relativos. Ele trazia o pronome relativo whose, que significa cujo, mas isso era um erro, deveria ter sido usado o pronome relativo who. A outra abordava o uso de preposições. Ele trazia no final da frase uma expressão que terminava com a preposição in, dando a ideia de que você estava entrando, estava participando de um determinado projeto, quando deveria ser o oposto. Então a preposição indicada seria out, seria o antagonista do in.
A parte 4, uma novidade. Eles trouxeram, não é muito comum isso em vestibulares, eles trouxeram um exercício que nós chamamos de Multiple Choice Clause, que nada mais é do que um texto com várias lacunas que devem ser preenchidas e as alternativas para se preencher são dadas na forma de múltipla escolha. Essa parte 4 teve 2 questões de gramática. Numa delas, ele mais uma vez cobra o uso do Simple Past, dentro de um contexto, mais uma vez, em que o tempo estava definido no passado. E a outra, ele pedia a palavra as, não como um conectivo que indicaria causa e efeito, mas sim com a tradução de na função de. Esse texto falava sobre o Pelé, o nosso jogador de futebol. Também tinha 3 questões que versavam sobre vocabulário. A parte 5 da prova, uma única questão, com uma formulação um pouco mais longa, em que a mesma frase era reescrita de 5 formas diferentes. E em 4 delas você tinha que detectar erros gramaticais. Fundamentalmente, os erros versavam sobre uso de artigos. É uma questão relativamente fácil. Eu creio que o aluno que estudou não tenha tido problema na resolução dessa questão. E a prova se encerra, assim como em anos anteriores, com a parte 6, que fala de produção de texto. O IME ofereceu 2 temas e o nosso aluno tinha que desenvolver uma mini redação, por assim dizer, com 3 ou 4 linhas, abordando os temas que foram propostos. Isso já havia sido feito em anos anteriores e os alunos que foram instruídos focaram muito no acerto gramatical, na construção das estruturas da língua de forma correta e não tanto preocupados com o conteúdo que deveria ser escrito. Eu acredito que, sendo assim, problemas maiores não devam ter ocorrido. No geral, o que eu tenho a dizer, acima de tudo, é mais uma vez parabenizar a banca examinadora do IME. A prova é de alto nível, a prova mostra que você pode fazer um exame de nível vestibular para acesso às grandes universidades em alto nível, sem ser extremamente difícil, sem ser uma coisa pretensiosa. A prova estava muito equilibrada. Você veja só quantas partes distintas, a abordagem nas 3 principais áreas, que são a interpretação de textos, a gramática e o vocabulário. Uma prova muito equilibrada. A banca, mais uma vez, está de parabéns. Eu gostei muito da prova. Foi um prazer, inclusive, fazer a resolução e essa análise aqui para todos vocês. Eu espero que vocês tenham ido bem e que tenham sucesso na continuidade dos vestibulares e nós nos vemos nas próximas edições. Um grande abraço a todos vocês.